Então, de que forma é a participação política hoje? Né? O texto da Ângela Alonso, logo no início, já trata da questão da desmobilização que aconteceu entre a década de 30 até a década de 60, né? Que de fato foi uma realidade. Houve de fato uma desmobilização social, em que alguns autores que ela cita fala até de um narcisismo por parte da população mundial, mas na década de 60 já começam as grandes manifestações. Até porque começa um período muito ruim da humanidade, né? Tanto a nível mundial como também aqui na América Latina, que foi nesse período de golpes militares, onde a população começou, sim, a acordar de alguma forma. E assim a gente pode tratar de como é que acontece a participação política hoje. Como é a participação política dos movimentos sociais, né? Como é a participação política dessas entidades, né, que tem uma forma diferente de fazer participação política, né? E a gente vai entender um pouco aqui. Então eu fui analisar primeiramente o que é participação política para partidos de direita, como é o PSDB. Né? Lendo artigos da Cielo, o que foi identificado que participação política para o PSDB é participar ativamente da política institucional, da política governamental e aplicar então políticas, na visão deles democráticas e sociais, para a população. Isso é participação política para o PSDB, por exemplo. Mas para os movimentos sociais é diferente um pouco isso. Então a gente se apega, inclusive essa frase, né, de Max Weber, né, essa citação dele, que primeiro fala que a política é como uma perfuração lenta de tábuas duras. Né? E o que a gente já pode pegar de mais forte é que o homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. Então é nessa frase que se apega os movimentos sociais. Os movimentos sociais sonham, provavelmente com algo que seja impossível ser feito de pronto. Né? Mas é com isso que vai conseguindo conquistas, né? Conquistas até menores, mas são conquistas, são avanços. Então, se a gente não sonha com o impossível, se a gente não luta pelo impossível, a gente não consegue nem o possível. Entende? Então os movimentos sociais se apegam a isso. Um exemplo é a luta pelo passe livre. A gente não consegue o passe livre, ok, mas a gente consegue baixar a passagem, a gente consegue uma integração de ônibus, a gente consegue uma melhoria do transporte público. Isso, para os movimentos sociais, já é importante. São conquistas, são avanços. Então, Gandhi, ele traz na prática aqui duas formas de resistência civil. A primeira é o satyagraha, que é uma resistência pacífica, né? E a segunda é o asahyo, que é o de não cooperação e até do boicote, né? Do boicote econômico, inclusive. Então, se tem algo que os movimentos sociais se apegam, é a essa resistência civil, né? Que é de fato a maneira mais eficaz já encontrada pela população, pelos movimentos sociais, né, de exprimir, né, essa angústia, de protestar contra a nocividade do Estado. Né. Então, é a forma que os movimentos sociais têm de se oporem ou de lutarem por alguma pauta que eles interessam. Né. Então, essa é a forma que eles encontram para poder defender as suas pautas. Então, para nós, movimento estudantil, em especial, a participação política, ela vem muito antes, inclusive, do âmbito tradicional da política, que é o parlamento e são as casas legislativas. Para nós, a participação política começa a partir do momento que o estudante se interessa em ser, por exemplo, representante de turma ou até mesmo um membro do grêmio estudantil da sua escola. Isso também é uma participação política, pautar o que você quer de melhor para o ambiente onde você vive, para o país que você vive, para o mundo que você habita, é fazer política pública, é conseguir participar da política, ocupar esses espaços, né? E a juventude tem muito a enfrentar, inclusive, sobre isso, porque hoje, infelizmente, o número de jovens que são representados nesses espaços são muito reduzidos. Então, a participação política, na verdade, ela vai além disso que a gente sempre está acostumado a pautar na política, que são deputados, vereadores, prefeitos e afins. Mas também ela vai a partir do momento que qualquer pessoa, independente do setor e do espaço que ela ocupa, que essa pessoa ela se interesse em também discutir o futuro do nosso país. E isso vai
inclusive, para além do muro das escolas, isso perpassa nas ruas também, a participação política que o povo está tendo agora nessas recentes e inúmeras manifestações que nós tivemos antes e depois do impeachment. Isso vai se seguindo e a gente espera que cada vez mais o movimento estudantil, a juventude em especial que está dentro da escola, consiga participar cada vez mais, opinar cada vez mais, criticar cada vez mais e colaborar para que haja resultados positivos para a educação brasileira e para todo o Brasil. Dinheiro do meu pai não é carne, eu quero passe livre sim. Eu quero passe livre sim. Eu quero passe livre. Bem alto, dinheiro do meu pai não é carne, eu quero passe livre sim. Dinheiro do meu pai não é carne, eu quero passe livre sim. Eu quero. Eu quero passe livre sim. Dinheiro do meu pai não é capim. Eu quero passe livre sim. Eu quero. Eu quero. Eu quero passe livre sim. Ei, gente. É o seguinte, a gente veio aqui pra dizer que é uma sacanagem o que tá acontecendo de aumentar a passagem estudantil. Eu acho que estudante não tem dinheiro nem pra pagar o mínimo, que a gente tem que estudar. Mas a gente não quer só baixar a passagem. A gente quer passe livre, entendeu? Dinheiro do meu pai não é capim, eu quero passe livre sim. Dinheiro do meu pai não é capim, eu quero passe livre sim. Eu quero passe livre sim. Dinheiro do meu pai não é capim, eu quero passe livre sim. Dinheiro do meu pai não é capim, eu quero passe livre sim. Eu quero. Gente! Eu quero que todo mundo repita com a gente, tá bom? Eu vou gritar e todo mundo repete, beleza? E se o monopólio não cair, se o vai se unir, e se o monopólio não cair, se o vai se unir, vai se unir. Então, esses daí foram dois grandes atos que aconteceram, foram os dois maiores. Né? Um com 1.500 pessoas, 1.500 estudantes, e o outro deve ter dado em torno de 900, né? 900 pessoas. Né? E esses grandes atos foram, de fato, os que chamaram mais atenção. Mas nesses quase 2 anos de movimento social em Timon, né, a entidade que eu lidero, e eu como mobilizador, a gente pôde realizar grandes atos. Em média, pelo menos 5 ocupações da prefeitura, né? Ocupação da unidade regional de educação, né? Outras pautas, como contra a cultura do estupro, pela segurança nas escolas, pela merenda. Então, assim, foram muitos e muitos atos, né? Que podem depois até ser acompanhados pela página do Facebook JS Timon, né? E o papel dos movimentos sociais é por aí. É fazer essas mobilizações de massa, de rua, para que a gente possa conquistar, então, avançar com algumas pautas. Esse é o objetivo. E essa daí foram alcançadas muitas pautas mesmo. Pautas desde conseguir vigilante em escola, como conseguir merenda em escola, como conseguir baixar a passagem, como conseguir ônibus com ar-condicionado, como outras pautas. Mas até mesmo foi conseguido, por exemplo, asfalto, reconstrução e reforma de escolas, manutenção de outras escolas, né? A vinda de um instituto de educação. Então, são pautas tanto que podem ser ditas como menores e localizadas, como pautas maiores, né? Mais substanciais.
E como a Camila Lanes, né, a presidenta da UBS disse, né, as pessoas elas se organizam, seja em grêmios, seja em CAs, DCEs, para pautar, né, e elas precisam se organizar em entidades de massa para poder conquistar isso daí, né. Os movimentos sociais são essas entidades. A entidade que as pessoas se organizam aqui no Timon é a UJS, a União da Juventude Socialista, no qual eu sou presidente.